presidente Pedrinho faz coletiva para responder perguntas de jornalistas, como se esperava, só pergunta docinha, sendo que uma tirou ele do sério e ele partiu para dentro do jornalista. Olha, coletiva para inglês ver. Vamos bater um papo sobre essa coletiva, sobre a nossa observação, sobre a nossa interpretação dessa coletiva do Pedrinho. No geral, vamos ficar pontuando alguns momentos apenas, mas só falar no geral o que a gente achou dessa coletiva. Mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e pedir para que você se inscreva no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Tá falado? Vamos direto para o vídeo aí. Olá, vascaíno, bom dia, seja bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando lá o nosso programa matinal de todo dia, de segunda a sexta, sempre às 8 horas da manhã, o Café do Gigante. Olha, hoje a gente vai comentar a entrevista coletiva do Pedrinho, que é a notícia do Vasco, é a entrevista coletiva do Pedrinho, depois de muito tempo sem falar. Se eu não me engano, a última vez que ele falou aqui no Rio de Janeiro, uma coletiva foi no dia, não vou saber exatamente, foi em novembro. Foi em novembro do ano passado que ele deu uma entrevista coletiva e agora deu outra, né? Olha, coletiva morna, sem muitas novidades, os mesmos discursos de coitadinho, fazendo aquele discurso de vitimismo, né, de gestão passada. Vasco tinha gato no calabouço, Vasco tinha problema de 20 anos sem pagar IPTU, valores assim. Ele tá certo, se tinha um gato, teve que acabar com o gato, tá certo, mas o valor foi 150 mil, não é um valor absurdo para o Vasco. 20 anos de IPTU deu 2 milhões, também não é um valor absurdo para o Vasco. Nada disso ele pagou, ele negociou, ele disse que confessou a dívida, ele teve que confessar a dívida. Ele confessou a dívida, mas ele pagou? Não pagou. Então, a história não é bem contada, né? Ele não diz que pagou, ele diz que teve que confessar a dívida. Tudo bem, confessou a dívida, legal. Mas pagou? Essa é uma pergunta. Ninguém fez. E aí ele tem esse discurso de muita austeridade, de ser muito correto, né, meio pomposo, meio que não aceita crítica. Um discurso bem ruim, como é a gestão dele. Um discurso que ficou 2 horas falando e não explicou quase nada, não trouxe nenhuma perspectiva de futuro, não trouxe uma esperança para o torcedor. Pelo contrário, não posso prometer se vai ficar na Série A, na Série B, se vai se classificar para a Libertadores ou para a Sul-Americana. Não posso prometer nada. Complicado, não é isso que a torcida queria ouvir. Agora, falou uma coisa interessante, falou que o grupo está organizado para qualquer cenário para o ano que vem. Opa, já tem plano para a Série B. Bacana, já estão se programando para ir para a Série B. Então já tem um plano para, se o Vasco for para a Série B, eles têm um plano já financeiro para isso, para se ajustar financeiramente o Vasco indo para a Série B. Que legal. Olha aqui o planejamento dos caras. Você acha que o Palmeiras tem planejamento para a Série B? Tu acha que o Flamengo tem planejamento para a Série B? Tu acha que o Botafogo tem um cenário financeiro planejando para a Série B? Tu acha que o Fluminense está pensando no planejamento da Série B? Não. Por que o Vasco está pensando no planejamento da Série B? Porque eles sabem que o elenco deles é horroroso, é ruim. O time que eles estão montando é fraco. O time deles tem chance de cair. E se não cair, foi bom. Só isso. Não tem competência para montar um time. Todas as contratações que deram certo, ele disse que foi o Felipe. Foi o Felipe. Tietê foi o Felipe, Nuno Moreira foi o Felipe, o Lucas Freitas foi o Felipe. E os que deram errado também foram o Felipe, porque aí tem um número maior. Até agora só deu 3 certos. O Nuno Moreira, o Tietê e o Lucas Freitas. E o Jean Davi foi o Felipe. O Maxime Domingos foi o Felipe. E o Lloyd Augusto foi o Felipe. Alex Teixeira e Souza foi o Coutinho. Né? E o Lucas Oliveira, o zagueiro, foi o Felipe? Nada disso, aí ninguém fala nada, ninguém fala o que deu certo. Só fala o que deu certo, o que deu errado também foi o Felipe, porque deu mais errado do que certo. Né? O jornalista Lineker Biondi fez uma pergunta boa. Foi a melhor pergunta, foi desse rapaz aí, desse Lineker Biondi, canal A Hora do Vasco, se não me engano. Uma boa pergunta, excelente pergunta dele. Perguntando sobre a questão da base ser sucateada, ser vendido barato. Matheus Ferreira por R$1,5 milhão ao São Paulo, e ele preferiu partir para dentro do jornalismo, dizendo que o jornalista era agressivo, que era a característica dele,
que ele também achava o trabalho... Você acha meu trabalho ruim? Disse o Felipe. Eu também acho o seu trabalho ruim. Eu também acho o seu trabalho ruim. Você acha que eu vou mal no meu trabalho? Eu também acho que você vai mal no seu. Era uma bobice assim, mas aproveitou para não responder, né? Quis brigar, quis bater, mas responder que é bom, não respondeu. Por que o Matheus Ferreira foi doado ao São Paulo por R$ 1,5 milhão? O jornalista Ninguém Beyond falou o valor, falou sobre isso, falou sobre a base ser colocada em valores baixos. Ele só falou do JP. JP era um jogador que performou por um tempo no profissional, depois parou de performar, voltou para a base, e aí não foi bem nos treinamentos, e aí foi emprestado pelo valor de mercado. Então o mercado só é baixo para os jogadores do Vasco. Você vê a base do Flamengo toda lá em cima os valores, né? E é uma base que perde para o Vasco na base. Então, uma coisa bem esquisita do Pedrinho, bem ruim, né? Você vê a história do menino, do Paulo Ricardo, que estava no Volta Redonda, veio correndo, voltou para o Vasco, agora já está com foto. Veni Casagrande já colocou foto dele com o uniforme Volta Redonda, já foi de novo Volta Redonda. E aí na entrevista o Amodeu dizendo que o Vasco estava procurando Volta Redonda para negociar de novo, o outro já estava lá em Volta Redonda, já tirando foto com a camisa, o contrato já assinado. Cara, o moleque voltou. Uma confusão, uma desorganização, o que mostra o que é o Departamento de Futebol do Vasco, que é uma coletiva cheia de mentira, cheia de atores ali, um grande teatro, o teatro dos vampiros, como dizia Renato Russo. Esse é o grande teatro dos vampiros, as coletivas do Vasco, uma coletiva docinha, que não trouxe nada de novidade para a gente, nenhuma esperança para o torcedor, né? Acho que a frase do João Vitor que resume a coletiva do Vasco e a postura do seu presidente. O que a torcida tem que fazer? A torcida tem que torcer, acreditar, acabou. Cabe à torcida só acreditar. Ele não pode fazer nada, eu não tenho que fazer nada. É isso aí. É o que o Pedrinho praticamente disse. Olha, nós estamos trabalhando, acha que está fazendo correto, acha que está no rumo certo, que tem contratações que deram muito certo, contratações que não deram certo, e que se dane, né? E o R10 Score, se eu não me engano, foi o R10 Score, ele fez um levantamento que o Vasco gastou esse ano em contratações 80 milhões. Olha aí, 80 milhões em contratação. Olha aí o nível de contratações do Vasco esse ano. Quem veio esse ano? Esse ano veio o Tietê, Fernando Moreira e Lucas Freitas. Tá bom. Os três estão dando certo, né? Jogando no time principal, contratações que estão dando certo. E o resto? E o Garré, e o Lloyd, que vieram esse ano, né? E o Jean Davi, e o Maxime Domingues, e aí? Lucas Oliveira, essas barangadas todas. Até o Fusato não pode dizer que deu errado, ele deu certo, ele nem jogou. Vou botar ele no grupo que deu certo, ele está sempre... É o reserva imediato do Léo Jardim, então vou botar ele como no cara que deu certo. E o resto tudo não deu. Um monte de baranga lá dentro, pagando salários altos, vai pagar alto salário. Então, mal contratado, mal planejado. Já foi dizendo que não vai ter jogador de alto nível. Então, o que a gente pode esperar é novos Jean Davi que estão chegando aí. Olha, muito triste a coletiva, uma coletiva muito, muito ruim do Pedrinho, não explicou nada, um discurso vazio, né? Mais do mesmo, que já está o potencial positivo vendido, mas tem sempre um mais, né? Muito complicadinha a entrevista. A entrevista é mais para inglês ver. A entrevista foi assim, uma entrevista para Nutella. Entrevista para quem é torcedor Nutella, para bater palma, o cara que tem o Pedrinho como ídolo. Aí tudo bem, o cara vai olhar e fala, nossa, meu ídolo lá, fala, porque é ídolo, né? Aí o cara fica meio cego, não entende o que está acontecendo, não entende o que vai falar. Péssima coletiva do Pedrinho, não se explicou quase que nada, não trouxe uma notícia, nem trouxe alento para o torcedor nesse momento, né? Não assumiu responsabilidades. A mesma história mesmo, eu sou o cara, a postura era essa, não falou, mas a postura era que eu sou o cara, eu estou resolvendo, eu estou fazendo de tudo, eu sou vascaíno, todo mundo é vascaíno, amigo. Eu também sou vascaíno, todo mundo é vascaíno, mas eu não entendo nada de gestão de clube de futebol. Não vou me candidatar a presidente do Vasco, você se candidatou, você tem que resolver, o problema é teu. Valeu? Galera, é isso, fiquem com Deus, mais tarde tem vídeo aqui no canal, acompanha a gente aí, não esquece de deixar o seu like, comenta aqui o que você achou da entrevista para Nutella do presidente Pedrinho. Tá falado? Fique com Deus, um grande abraço, fui, tchau.